Porque a partir do momento que você está despertando o interesse das empresas, essas empresas vão começar a vir até mim pedindo por você. E aí eu vou até você cotando a sua palestra. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você não desperta interesse ainda, é provável que eu não te indique para os meus clientes. Porque ao te indicar para os meus clientes, como você não parece ser um palestrante bom, a empresa vai tender a não querer te contratar. Por isso que eu digo, o mais fácil é você ir atrás da agência de palestra e esperar essa agência de palestra te indicar para você fechar negócios. Mas o mais fácil não te traz mais resultado simplesmente por causa disso. Bom dia, bom dia! Bom dia, aqui é o Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras e esse é mais um cafezinho com a agência. Nessa nossa live, nesse nosso programa, eu trago um palestrante que aplicou um formulário para fazer uma consultoria ao vivo aqui comigo. E qual que é o objetivo dessa nossa conversa? O objetivo é eu ajudar esse palestrante a destravar o que quer que esteja travando ele no mercado de palestras corporativas, mercado de palestras para empresas privadas. E também eu quero, ao longo dessa nossa conversa, tirar as dúvidas que ele tenha sobre o mercado de palestras em geral. Hoje eu vou ter o prazer de falar com o Luiz Conte. Então deixa eu só esperar ele entrar aqui na live que eu já convido ele para participar com a gente. Só um minutinho enquanto isso eu vou beber no meu cafezinho aqui. Fala, Luiz! Bom dia, bom dia. Tudo bom, Lucas? Boa! Manhã de sábado, Luiz está aqui para trocar ideia comigo. E vamos lá, Luiz. Quero começar entendendo sobre os temas que o Luiz fala. Quais são os temas que você fala, Luiz? Você comentou para mim antes que você já é palestrante, já palestra em alguns congressos. Eu quero saber duas coisas. Qual a sua experiência como palestrante corporativo e quais são os temas que você fala? Beleza. Bom, Lucas, bom dia a você, bom dia a todos que estão presentes ouvindo a nossa live. Bom, eu sou palestrante já assim, há alguns anos. Eu sou oriundo do mercado de educação. Durante muitos anos eu dei palestras em órgãos públicos e universidades falando sobre a área de concursos públicos. Eu trabalhei muitos anos em empresas de educação, em cursos preparatórios para concursos públicos. Fui, inclusive, proprietário de videoaulas para concurso público. Então, sempre estive com esse tema de palestrar presente na minha vida. Quando eu entrei na área do marketing digital, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu me encontrei no marketing digital, né? Eu sou economista de formação, mas eu me encontrei no marketing digital, tanto é que é minha paixão, eu trabalho com marketing digital até hoje, diariamente, e venho palestrando em alguns eventos, sempre como convidado. Então, eu participo com frequência dos eventos da Social Media Week em São Paulo, que é um evento que ocorre simultaneamente em diversas capitais do mundo. É um evento, digamos assim, a nível mundial. Então, participei em 2013, 14, 17, 19. Também participo de alguns eventos corporativos de parceiros de negócios. Então, sempre sou convidado para falar, para palestrar, para fazer alguns webinars, sempre relacionados à área de marketing digital, de geração de leads, área de automação de marketing, né, área de vendas. Mas, como eu te falei, sempre com participação gratuita. Nunca consegui cobrar por essas minhas palestras. Inclusive, moro no Rio de Janeiro. Todo ano vou a São Paulo, praticamente, para dar essas palestras no Social Media Week São Paulo. Quer dizer, na verdade, eu pago para ir palestrar, porque eu pago o táxi, eu pago o avião, eu pago o hotel, eu pago minha alimentação, ida e volta, e tento capitalizar em cima dessa brand que eu acabo gerando. Né? Porque, mal ou bem, a gente sempre acaba trazendo algum cliente de consultoria quando a gente vai fazer uma palestra dessa, principalmente fora do estado, né? Você passa, assim, dá uma sensação de autoridade, né? E a gente entende um pouco disso, de autoridade, de criação de autoridade, geração de conteúdo para criação de autoridade. Há uns 2 anos atrás, eu me deparei com a tua empresa, a Motivação Palestra. Me inscrevi, criei um perfil lá, para surpresa minha, no ano de 2020, no início de 2020, em março, eu fui contactado pela Motivação Palestras para fazer 2 palestras, uma no interior de São Paulo e outra no Nordeste, corporativas, e eu ia ser pago, eu estava super feliz. E aí veio a pandemia e
Errou as tudo. palestras foram canceladas, entendeu? E de lá para cá, nunca mais, né? Já participei do Social Media Week, mas de uma forma remota, né? A participação remota, mais uma vez, gratuitamente. Quando você mandou o convite, né? E eu tenho acompanhado tuas postagens, os e-mails que você manda, tentando dar um direcionamento para os palestrantes, eu falei, não, acho que é possível, eu estou errando em alguma coisa, para poder a gente fazer essa roda. Não só a profissional, mas a financeira também girar, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita facilidade de falar em público, tenho desenvoltura, falo de improviso, enfim, então não tenho medo de estar no palco. Eu desenvolvi uma técnica para superar o nervosismo. Quando eu estou muito nervoso, eu pego o lápis, eu pego a minha caneta e fico com ela na mão, apertando, e vou jogando toda a tensão para aquele aperto ali naquela caneta, naquele lápis, né? Já teve situações de eu apertar o passador de slide e ser um problema, mas na verdade é isso aí, Lucas. Então eu quero ouvir de você, né? Eu quero saber que dicas que você tem para me dar, como é que a gente vira essa chave, enfim. Muito bom. Esse é o objetivo dessa nossa conversa. Bora. Primeira coisa que eu quero te falar, Luiz, tem muita oportunidade que talvez não esteja sendo explorada por você. Talvez até por você nem conseguir enxergar essas possibilidades ainda, tá? E ao longo dessa nossa conversa a gente vai provavelmente falar sobre várias delas. Mas a primeira que eu consegui identificar aí é sobre palestras pagas. E eu queria comentar isso, de repente, se você tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode falar mais depois. Mas, primeira coisa, sobre palestras pagas. As palestras precisam ser pagas, né? Eu sei que a gente faz um investimento lá para poder fortalecer o nosso branding, mas a gente precisa receber pelo que a gente está fazendo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu sugiro que os palestrantes, todos os palestrantes que eu converso, todos os palestrantes que eu dou dicas, eu sempre sugiro que eles foquem nas empresas privadas como principal tipo de cliente. Então, eu sei que tem esses eventos e muitos eventos internacionais, e esses eventos trazem uma visibilidade muito boa, até porque te associa. É o navio. Então, e aí os palestrantes, é muito interessante participar desses eventos, até por causa dessa associação de marca com outros palestrantes que até são, talvez, até mais famosos. Porém, o cara que paga melhor por palestra são empresas privadas. Esse cara, ele paga, em média, R$20 mil por um palestrante, Luiz. Então, esse é o cara que não tem problema em pagar pela sua palestra. Me apresenta esse cara aí. Tô precisando conhecer, eu pago o café dele, o seu e o dele. Essa é a intenção. Então, esse cara, ele paga. E eu acredito que ele, olha só, ele paga em média R$20 mil por uma palestra. Mas você não precisa ser famoso para fechar com esse cara. E o palestrante, mesmo sem ser famoso, ele consegue faturar em média R$10 mil com a empresa privada. Entendeu? Então, eu acredito que qualquer palestrante, não importa se é famoso ou não, não importa talvez até que a qualidade da palestra dele seja a qualidade de um palestrante famoso. E muitos palestrantes que não são famosos têm palestras até melhores do que a dos palestrantes famosos, né? Esses palestrantes, eles já conseguem faturar em média R$10 mil com as empresas privadas. A grande questão é como despertar o interesse das empresas privadas. Essa é a grande questão. Deixa eu te fazer uma colocação aqui, até Manda. em relação a esses valores. Assim, como eu te falei, eu me cadastrei há 2 anos atrás lá no site da Motivação Palestras, enfim, tem o meu perfil lá. E eu percebo que lá na tua empresa era por faixa de valores. Você tinha palestrante lá até 3.500, até 5.000, na casa de 8.500. Então, quer dizer, como se posicionar também, entendeu? Porque, assim, você se coloca no meu lugar, já deve ter estado no meu lugar anteriormente. Pô, eu só faço evento gratuito. E aí, pô, como é que eu vou cobrar 3.500? Assim, pô, quem é que vai pagar? Você já pensa, né? E aí você já começa a falar em 10 mil, quer dizer, enfim, como se posicionar para que você possa ter autoridade de falar, não, negão, minha palestra é 7 mil, minha palestra é 4.500, minha palestra é 10 mil, entendeu? Enfim, assim, como virar essa chave também, né? Olha que interessante, R$3.500 é um preço de palestra que parece meio maluco para você, talvez, mas R$3.500 é um preço mais barato que eu sugiro que o palestrante coloque na palestra dele. E como se posicionar? Existe uma coisa que eu não sei se você conhece que se chama bens de Veblen. Você já ouviu falar nisso? Não conheço. O que são os bens de Veblen? São produtos que, quanto mais caro eles forem, mais percepção de valor a gente agrega para eles. Tipo o artesão, o artista e o designer. É porque o artesão faz aquela bijuteria, o artista
artista vai fazer a mesma bijuteria, o artesão cobra 100, o artista vai cobrar 1.000, e o designer vai fazer a mesma peça e vai cobrar 10.000, assim, a grosso modo, diria. É mais ou menos isso, só que os bens de Veblen, eles são mais evidentemente percebidos como caros. Entendi. Então, olha só, o exemplo perfeito é o advogado. Vamos supor que aconteceu alguma coisa e você está indo preso, e chegam 2 advogados lá. Um advogado é um advogado que vai te cobrar 5.000, o outro é o que vai te cobrar 50. Qual dos dois você acha que tem mais chance de te tirar da cadeia? Exatamente, a percepção. É o cara. Entendeu? O de 50, né? E não necessariamente. Pode ser que o de 5.000 conseguisse te tirar de lá, entendeu? Só que a ideia dos bens de Veblen faz com que você acredite que o cara de 50.000 é o cara mais capaz para te tirar de lá. Outra coisa são bolsas de mulher. É que nem prova social, né? Aquela questão da prova social, né? Que a gente usa provas sociais no nosso conteúdo, nas nossas apresentações, a famosa comparação do restaurante. Você chega numa rua, do lado direito tem um restaurante com fila, do outro lado tem um restaurante vazio. Em tese, qual que você vai achar que é mais popular, que tem a comida melhor? É aquele que tem a fila, né? É mais ou menos isso. É um gatilho parecido com esse da prova social. E eu acredito que os palestrantes, eles também são bens de Veblen. Eu acredito nisso, porque quanto mais caro o palestrante for, maior a minha percepção como cliente de que esse palestrante é melhor. Mas, Lucas, se eu colocar o preço da minha palestra por 10.000, eu já automaticamente entro nos bens de Veblen? Automaticamente as pessoas já vão me ver como produto de qualidade? Não, tá errado isso. Porque se você coloca o seu preço como 10.000 e eu não percebo que você vale 10.000, eu não te contrato. Claro. Então, olha só, o quanto você cobra pela sua palestra está diretamente alinhado com quanto você parece valer. Toda a sua comunicação, toda a sua imagem precisa estar alinhada com quanto você vale. É a mulher de César. A mulher de César, além de honesta, tem que parecer honesta. Exatamente isso. Então, além de ser bom, você precisa parecer bom. Aí que tá a grande questão do negócio. Então, quer cobrar 10.000? Você precisa parecer um palestrante de 10.000. Quer cobrar 20.000? Você precisa aparentar ser um palestrante de 20.000. E aí tem várias outras características que você precisa ter também, entendeu? Hoje, se você não cobra pelas suas palestras, muito provavelmente você está gerando equivalente ao preço da sua palestra, ao quanto a sua palestra vale. Então, o que vai ditar quanto você consegue aumentar ou não o preço da sua palestra é a percepção de valor que você consegue gerar no seu cliente. E aí que tá o negócio, montar, construir percepção de valor antes de vender a palestra, entendeu? E tem uma outra coisa relacionada à demanda, que é sobre o que as empresas procuram. Eu já te falei, eu sempre sugiro que os palestrantes, eles sempre foquem nas empresas, porque a empresa é o cara que tem dinheiro para te pagar, e é o melhor tipo de cliente, de contratante de palestras do mercado, na minha opinião, né? As empresas, quando você fala as empresas, porque a gente tem empresas todo o Brasil. As empresas, para você se mostrar para as empresas no mundo corporativo, eu acho que é um universo gigantesco. Então, assim, eu imagino que sejam as empresas terceirizadas, ou seja, corporações contratam para contratar para palestrantes. Ou seja, eu teria que focar em empresas como a tua, como a motivação para que essas empresas pudessem vender o meu conteúdo, o meu nome. Como é que eu vou procurar direto uma Shell, uma Coca-Cola, um Banco do Brasil, se é que você me entende, essa minha analogia, entendeu? Me parece mais fácil trabalhar com empresas como a sua, que existem algumas no mercado, que eu ir direto no consumidor final, entendeu? No Sebrae, né? Eu já fui cotado até, inclusive, pelo Sebrae, né? Ia fazer a palestra, como eu te falei, no ano passado, e não rolou, né? Então, como isso, né? Boa pergunta. Vamos lá. Tem uma outra questão que é equivalente, que vai ser legal a gente falar aqui também. Aparentemente, é mais fácil ter resultado por meio de empresas, de agências de palestras, né? Como você falou. Só que quanto mais fácil for, menos resultado você vai ter, entendeu? Então, na verdade, eu te sugiro que você vá atrás da Shell, vá atrás dessas empresas diretamente. Por quê? Qual que é a grande questão, Luiz? Eu estava falando aqui agora sobre a importância de gerar percepção para que você gere o efeito mulher de César, né? Então, quando você está fazendo isso, quando você está preocupado em gerar interesse nas empresas, você está construindo a percepção de valor com esse tipo de cliente. Então, eu sempre digo para os palestrantes que eles precisam sempre focar nas empresas, não nas agências. Porque quando você foca nas agências, você acaba criando uma barreira entre você e o cliente final, porque você não está preocupado em gerar interesse, e sim preocupado em fechar a palestra. E eu vou falar uma coisa para você como agência de palestras, tá? Olha só,
como a contratante de palestras, como uma agência de palestras, eu vou te falar uma coisa. É muito mais fácil para mim, quando um cliente chega aqui para mim querendo contratar um palestrante, é muito mais fácil para mim indicar um palestrante que desperta interesse naquela empresa do que indicar um palestrante que não vai despertar interesse. Claro. Lembra que a gente estava falando agora sobre a importância de você parecer bom, além de ser bom? Os palestrantes que parecem bom geram mais interesse nas empresas. Certo. E é por isso que a tendência da minha equipe é indicar palestrantes que são mais conhecidos, porque eles parecem bons. Eu tenho mais de 1.000 palestrantes cadastrados na minha empresa e eu já fiz uma pesquisa e identifiquei que 10%, para chutar alto, desses 1.000 palestrantes, eles são indicados pela minha equipe. Os outros 90% eles não são nem indicados pela minha equipe. E eu vou além, eles não são nem procurados pelas empresas que me procuram. Você sabe por que você foi indicado e foi sugerido aí, quase a gente fechou uma palestra com você? Não. Porque a empresa, ela estava procurando pelo tema que você fala. E são poucos os palestrantes que nós temos aqui que falam o tema que você fala. Então, quando a empresa veio diretamente buscando por esse tema, minha equipe te indicou e você foi alguém que a empresa gostou. Só que por que isso não acontece com maior frequência? Porque esse é um tema que as empresas não costumam procurar. E esse é um outro assunto que a gente pode falar daqui a pouco, só para não desviar aqui do nosso foco do que a gente estava falando aqui. Certo. Então, o que acontece, Luiz? Eu sugiro que você vá foque direto em despertar interesse das empresas privadas. Porque quando você está focando em como aumentar o interesse desses caras, você está aumentando a sua possibilidade de eu, como agência, te procurar. Porque a partir do momento que você está despertando o interesse das empresas, essas empresas vão começar a vir até mim pedindo por você. E aí eu vou até você cotando a sua palestra. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você não desperta interesse ainda, é provável que eu não te indique para os meus clientes. Porque ao te indicar para os meus clientes, como você não parece ser um palestrante bom, nesse exemplo, né? A empresa vai tender a não querer te contratar. Certo. E aí, eu como agência de palestras, olha só o negócio, eu como agência de palestras perco negócio. Eu não consigo fechar a palestra. E aí esse cara vai atrás do meu concorrente, ele fecha com o meu concorrente que indicou palestrantes interessantes para ele. Certo. E eu, me ferro. Claro, então você vê a lógica do negócio? Por isso que eu digo, o mais fácil é você ir atrás da agência de palestra e esperar essa agência de palestra te indicar para você fechar negócios. Mas o mais fácil não te traz mais resultado simplesmente por causa disso. Isso não é óbvio para você, isso não é qualquer pessoa que vai te falar, e isso é algo que eu acho muito importante você saber para que você entenda coisa que talvez trave os seus resultados. Faz sentido? Faz sentido, completamente. Agora, caindo no que você fala, né? Fui chamado porque o tema que eu cadastrei no teu website foi um tema que a empresa em si, ou as duas empresas estavam procurando, né? Mas, como você falou, não são temas que são muito procurados por empresa. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Aonde que se faz o brainstorm, a busca, a pesquisa de quais temas são mais adequados, dada a minha formação? Porque não adianta eu querer falar sobre astrologia, mesmo sendo um tema muito procurado, tá entendendo? Então, eu gosto de falar sobre marketing digital e quero falar sobre marketing digital. Talvez seja uma questão, assim, de posicionar e entender que tipo de conteúdo em marketing digital que está sendo mais aceito, mais procurado, o que as empresas querem, né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Como você descobre quais são os temas mais procurados pelas empresas? Você precisa fazer análise de informações. Então, vamos supor que você... É por isso que é tão difícil para um palestrante fazer esse levantamento, porque você fala sobre um tema, vamos supor. Você fala só sobre um tema. Ou seja, todas as empresas que te procurarem ou que você consiga fechar negócios vão ser relacionadas a esse tema, entendeu? Eu sou uma agência, então as empresas me procuram para tudo que é tema. E eu fecho palestra para tudo que é tema. Então é muito mais fácil para mim fazer análise de dados e ter esse tipo de informação. Cada cliente que entra em contato comigo, eu analiso os dados dele, eu registro tudo que ele fala. Então eu tenho os temas mais procurados, palestrantes mais procurados, épocas do ano que mais tem procura. Eu levanto todas essas informações e faço estudo em cima delas para poder melhorar o meu marketing. Claro, então você é o cara do marketing digital. Por causa dessas informações, eu consigo identificar qual é o mês que tem mais procura e invisto mais no Google Ads para performar melhor nesses meses. Essa informação é importante para mim por causa disso. E aí é mais fácil para mim entender quais são os temas mais procurados.
É só levantar. Eu fiz esse levantamento de dados e eu registrei que 6 são os temas mais procurados pelas empresas privadas. Quais são esses temas? Fala aí que eu vou. Anota aí. Motivação, vendas, trabalho em equipe, liderança e política e economia. E aqui a gente volta de novo para a base, Luiz, para o que eu estava te falando há alguns minutos atrás. O cliente corporativo é o cliente que eu sugiro que todo palestrante foque, porque ele tem dinheiro para pagar por palestra e ele gosta de palestrante. Então a gente já está tomando como base que você vai se comunicar para o cliente corporativo. Não é para o Sebrae, não é para a universidade, não é para as escolas, não para a prefeitura, é para o cara da empresa privada. Tem 7 tipos de contratante de palestras. Tem 7 diferentes. Entre eles está lá o Sistema S e o Sebrae está dentro do Sistema S. Entendi. Só que a grande questão, e é por isso que eu falo que o palestrante precisa focar na empresa e não no Sebrae, apesar do Sebrae ser o maior contratante de palestras do Brasil. Então parece meio que uma loucura eu falar isso. Mas por que eu falo isso? Porque o esforço para fechar com o Sebrae é gigantesco. Não sei se você já fechou com o Sebrae, mas o Sebrae contrata palestrantes por meio do processo de licitação. Então, para você ser aprovado no processo de licitação, você passa por uma concorrência. Depois de ser aprovado, você precisa gerar um monte de documentação para que o Sebrae registre e aprove a licitação lá internamente. E eles, além do mais, só te pagam depois de 30 dias que acontece o evento, entendeu? A empresa te paga antes do evento. A empresa não tem processo de licitação. Fechou, assinou o contrato, já era. Então, o esforço que você tem para receber o dinheiro e para fechar uma palestra com a empresa é gigantescamente menor do que com o Sebrae, entendeu? Certo. Então, por isso eu classifico a empresa privada melhor até do que o Sebrae, que é o maior contratante de palestras do Brasil. Entendi. Tá? Então, já que você vai focar na empresa privada, é necessário que você entenda o que é interessante para a empresa privada. E aí, entre os 7 temas de palestras mais procurados pelas empresas. Lucas, quero focar na empresa. O que é interessante para as empresas? O que elas estão procurando? E aí entra, você já pegou aí o pulo do gato. Qual que é o tema mais relacionado ao que você fala, desses 6 temas? Vendas. Exatamente, vendas. Então, você já está conseguindo entender aí algo que você precisa encaixar na sua comunicação para as empresas para gerar interesse delas? Eu já diria para você que se você formulasse o seu conteúdo voltado para vendas, é provável que você receba muito mais cotações de palestras do que hoje oferecendo marketing digital. Entendi. Eu posso falar 100% sobre marketing digital com rótulo de vendas, porque no final do dia o objetivo do marketing digital é gerar leads para que você tenha venda. Exatamente. Entendeu? Você pode. E outra coisa, você pode utilizar os conceitos do marketing digital para fazer palestras de vendas no mundo offline. Sim. Conceito de lead, conceito de prospecção, conceito de planejamento para prospecção, planejamento para depois montar com campanhas. Isso funciona também no mundo offline. Os mesmos conceitos, o mesmo modus operandi pode ser construído para o mundo offline. Eu estou errado. Você está falando, por exemplo, para empresas que têm forças de venda externas. Pode ser. Empresas de brick and mortar, por exemplo, né? Enfim, que tem lojas físicas e vendem. Mas é porque toda empresa hoje está online também, né? Sim, toda empresa está online. Só que você, como palestrante, pensando estrategicamente, você aumenta o seu leque de possíveis negócios que podem ser fechados caso você faça isso. Entendi. Não, entendi. Entendeu? Então, entendi. Como você é especialista em marketing digital, talvez seja interessante para você desconstruir o conceito para conseguir falar sobre isso também e ajudar equipes que não estão no digital. Talvez equipes que não estão no digital e mostrar para eles técnicas de como conseguir alcançar clientes por meio do digital, como mais uma ferramenta para que eles consigam melhorar a performance deles no mundo offline. Simplesmente procurando um cliente no LinkedIn, como atender esse cliente e encontrando ele pelo LinkedIn, por exemplo, estou viajando aqui. Mas você vê possibilidades nisso daqui? Não, vejo sim. É uma quebra de paradigma na forma de pensar. Exatamente. Então, consegue enxergar, Luiz, como fica muito maior a possibilidade de você conseguir fechar negócios quando você foca na empresa e quando você entende o que é interessante para a empresa e a partir disso você modela o tema que você fala para gerar interesse na empresa. E aí, quando a gente fala de gerar interesse, a gente está batendo aqui na percepção de valor, entendeu? Porque cada vez mais você vai despertando mais percepção de que você é um palestrante interessante para ser contratado por aquela empresa. Só que aí, lembra, isso que é muito importante, tá? Toda a sua comunicação precisa ser voltada, direcionada para empresas. É que nem jogar uma pedrinha na água. Quando você joga uma pedrinha na água, um monte de ondas reverberam daquela pedrinha que você jogou. Quando você se comunicar para empresas, você vai gerar impacto também indiretamente em outros tipos de contratantes. E não tem problema nenhum você fechar palestra com o Sebrae ou com a prefeitura, só que eles precisam entrar em contato com você. Você não pode ficar se comunicando com eles, senão você vai gerar um ruído na sua comunicação. Claro. A sua comunicação precisa estar
direcionado e falando a linguagem da empresa privada. Entendi, mas então, como que eu vou chegar nesse cara? Ué, conseguindo o contato dele. E aí a questão de como chegar nesse cara é questão pura de prospecção. Conseguir o contato dele do LinkedIn, vou fazer a prospecção para abrir o relacionamento com esse cara. E eu vou te dizer mais, quando você fizer a prospecção para se aproximar desse tipo de contratante, não faça vender na sua palestra, porque é você fazer o marketing de esperança se você fizer isso. Você entra em contato com o cara e tá na esperança de que naquele momento exato ele tá contratando palestrantes e tá precisando de um palestrante que fala sobre o tema que você fala. Então é improvável que isso aconteça. O objetivo da sua prospecção deve ser abertura de relacionamento, para que em uma oportunidade futura ele pense em contratar a sua palestra, porque você já está se relacionando com ele, entendeu? Então como eu vou chegar nesse cara? Você primeiro precisa encontrar esse cara. E aí, por meio do marketing digital, você deve imaginar várias formas de fazer isso. A forma que eu encontro de fazer isso como agência de palestras é o Google Ads. Então, no meu caso, eu não prospecto clientes, eles vêm atrás de mim. Então, eu faço minhas campanhas lá e eles me procuram. E aí eu consigo sugerir os palestrantes que eu acredito que mais se encaixam com o que eles estão procurando. Você também pode utilizar o Google Ads, você talvez pode utilizar o Facebook, talvez fazer prospecção ali de uma forma mais manual por meio do LinkedIn, mas todas essas formas de prospecção, elas precisam ter o objetivo de abrir relacionamento para que depois esse cara pense em contratar a sua palestra. Só que nesse relacionamento que você está tendo com ele, você vai focar sua comunicação em comunicar aquilo que interessa para ele. Então, esses seus e-mails marketing que você vai estar mandando para ele vai ser direcionado ao assunto de vendas. Como você pode aumentar a performance de vendas daquela empresa por meio da sua expertise, por meio do marketing digital, por meio da desconstrução do marketing digital para o mundo offline. Faz sentido? Faz sentido. Tomando, por exemplo, aqui, então eu vou lá falar com o head de RH, não sei se é o head de RH contrata, não sei quem é que contrata dentro das empresas, né? Essa é uma pergunta. Gerente de RH e gerente de marketing. Gerente de RH e gerente de marketing. Beleza. Então eu vou falar, oi, beleza, cara, tudo bem? Queria dizer para você também que eu faço palestra sobre esse tema, seria mais ou menos isso? E aí o cara vai falar, pô, beleza, você faz, tá, mas cadê as palestras que você faz? Aí o meu giver de palestras que eu realizei, mas todas aquelas palestras gratuitas. Então, como é que eu vou gerar valor pro cara falar, pô, mas peraí, esse cara tem, sei lá, 10 palestras que ele fez, mas só em evento público. E qual palestra que você fez numa empresa? Quer dizer, você tá entendendo? Como dobrar esse cabo dessa boa esperança aí? Tá vendo? A mulher de César, além de ser honesta, tem que parecer honesta. É isso aí. Você tá vendo aí o porquê você precisa melhorar a sua percepção de valor para depois aumentar o preço? Com essas questões na cabeça, o cliente ele vai te pagar 10 mil ou não? Não. E aí, o que acontece, Luiz? Como dobrar esse cabo da boa esperança? Primeira coisa, você precisa ter um posicionamento que desperte interesse. E segunda coisa, você precisa ter um Media Kit. Só para começar, tá? O que é um posicionamento? O posicionamento é o que te torna diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você fala. Qual que é o objetivo do posicionamento? São dois objetivos. O primeiro objetivo do posicionamento é te despertar o interesse das pessoas que ainda não te conhecem. Esse é o primeiro objetivo do posicionamento. E isso se encaixa perfeitamente numa prospecção, porque numa prospecção as pessoas ainda não te conhecem. Ou seja, se elas não te conhecem, elas ainda não estão interessadas em você. Então você precisa despertar o interesse delas. Porém, o posicionamento ele desperta interesse. Ele não mantém o interesse, ele só desperta. O que vai manter o interesse é o seu relacionamento com essa pessoa ao longo dos dias, tá? Então o posicionamento ele desperta. Esse é o primeiro objetivo dele. O segundo objetivo do posicionamento é ser a base de criação para tudo que você for criar na sua comunicação. Então você vai criar um vídeo, você vai criar um e-mail, você vai criar um Media Kit, um site, tudo precisa ser um derivado do seu posicionamento, porque o posicionamento é o núcleo da sua comunicação, entendeu? Então, para construir o seu posicionamento, você precisa construir algo que te diferencia de todos os outros palestrantes. E esse algo precisa despertar o interesse das empresas. Então, vamos falar sobre um conterrâneo seu aí, o Rodrigo Pimentel. Ele é do Rio de Janeiro. Ele é um palestrante aí do Rio de Janeiro também. E ele é o criador do filme e do livro Tropa de Elite. Com certeza deve ter assistido Tropa de Elite, né? Ele é o verdadeiro Capitão Nascimento. Qual que é o posicionamento dele? Parece ser muito óbvio depois que eu falar. Mas antes de eu falar, como é que você conseguiria diferenciar um militar no mundo das palestras, sabe? Ele colocou o posicionamento dele da seguinte forma: eu te ajudo a transformar sua equipe em uma tropa de elite. Todo mundo já assistiu Tropa de Elite. Claro. Então,
automaticamente, quando eu leio isso, eu penso na minha equipe faca na caveira. Eu quero que minha equipe de venda seja faca na caveira. Você consegue perceber que aqui, só com essa frase, o Rodrigo já se diferenciou de todo palestrante de vendas? Entendi. Porque ele é o cara que vai transformar a minha equipe numa tropa de elite. Certo. A minha sugestão é o seguinte: quando você cria um posicionamento único para você, um posicionamento tão forte quanto o do Rodrigo Pimentel, você na sua prospecção não vai ficar escrevendo dentro do seu apresentando. A única coisa que você vai escrever no seu e-mail de prospecção é uma frase com seu posicionamento. Só isso. Eu Só já tenho isso. até um, que é o não procure, seja encontrado. Então, esse é um posicionamento. Talvez seja forte o suficiente, fraco o suficiente, esse daí já é um outro assunto, entendeu? O seu posicionamento, ele precisa ser forte o suficiente para despertar o efeito Oshi nas pessoas. Você conhece o efeito Oshi? Não. O efeito Oshi é aquele que você fala e a pessoa fala, Oshi, fala mais sobre isso aí, entendeu? Esse é o efeito Oshi. Então, Entendi. quando o posicionamento desperta o efeito Oshi, o cara ele vai querer saber mais. Olha só, eu não sei se você sacou isso daqui, Luiz, mas você tá falando com alguém que não te conhece, que é alguém que nunca te viu na vida, entendeu? Se essa pessoa passa para um nível de querer saber mais sobre você, você ganhou pontos com ela. Porque a pessoa não te conhece, agora ela quer saber mais sobre você. Então, o posicionamento, ele desperta esse interesse para que a pessoa queira saber mais sobre você. E quando ela quer saber mais sobre você, precisa ter onde ela vai descobrir mais informações sobre você. E aí sim entra o Media Kit. E nesse meio de prospecção que você fez, você colocou o seu Media Kit em anexo. Então, é o seu posicionamento em uma frase única que vai despertar o efeito Oshi e o Media Kit em anexo que a pessoa vai entender mais informações sobre você, entendeu? Esse é o esqueminha de prospecção e esse é o esqueminha que faz com que a pessoa queira saber mais sobre você. Não é você que está empurrando informação no cara e está obrigando ele a querer saber mais sobre você. Não, ele quer saber mais sobre você. Deu para entender? Então Claro. É assim que você dobra o cabo da boa esperança e você entra em contato com esse cara para despertar o interesse. Você precisa ter um posicionamento único. Nenhum outro palestrante de vendas ou palestrante de marketing digital pode falar a mesma coisa que você e passar batido, porque aquilo é único, só o Luiz consegue fazer aquilo ali. Você acha que isso não pode gerar conflito, assim, com a minha prospecção de clientes para consultoria? O seu Não, cliente não vai gerar uma dicotomia? Ou seja, pô, peraí, esse cara é palestrante ou ele dá consultoria? Entendeu? Ou seja, o meu website é voltado para consultoria, entendeu? Então, eu vou ter que, de repente, criar um site luiz.com, entendeu? E deixar o empresa.com para continuar com a consultoria. A sua consultoria que você faz, ela é técnica de marketing digital ou ela é de vendas? As duas. A maioria das consultorias que você faz, qual que é o perfil? Desenvolver o marketing, etc. Então, a maioria das consultorias que você faz não é de vendas. Pela tua experiência, você analisa junto a teus contratados e contratantes, o tema marketing digital é muito menos cobrado do que o tema vendas. Gigantescamente. Para você ter ideia, dessas duas palestras que a gente quase fechou com você, elas foram 2 das 6 oportunidades que a gente teve nos últimos 5 anos com o tema marketing digital. Então, olha só, quantas vezes me pediram marketing digital. Você tem que falar ali a linguagem clara que aquele cara está procurando. É por isso que você não vai falar diretamente sobre marketing. Se você começar a se relacionar com o cara, aí você vai abordar aspectos de marketing digital. Mas nos primeiros contatos, você é o palestrante de vendas. É isso que interessa ao cara, entendeu? A partir do momento que ele se aprofunda o relacionamento com ele, você vai começando a mostrar que o seu assunto aborda temas mais profundos do que simplesmente vendas. Certo. Entendeu? Entendi. Esse que é o esquema do negócio. E Luiz, nosso tempo aqui já está acabando. Eu queria saber se você tem alguma pergunta a mais aí antes da gente encerrar. Lucas, assim, dada esse tsunami de novas informações e novos pontos de vista, da forma de olhar a coisa, eu vou dizer para você que eu tenho que absorver ainda. Isso é só a ponta do iceberg para você ter ideia. Show de bola. Valeu a pena? Valeu sim, valeu. Te agradeço aí a oportunidade. Vamos desenvolver mais esse nosso relacionamento. Eu vou me sentir à vontade para te mandar umas mensagens de vez em quando, tirando dúvidas com você. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você falou, quer dizer, eu vou ter que separar a minha vida de consultor da minha vida de palestrante. Vou ter que criar negócios paralelos. Em tese, seria isso? Você, inevitavelmente, como consultor, vai ser cogitado como palestrante também. Isso daí já deve acontecer. Certo. Então, isso é natural. Só que na sua comunicação, como palestrante, não pode ter ruído de marketing digital. Sua consultoria de marketing digital.
Então, sim, você vai precisar separar, sim, quando você quiser se comunicar e se vender como palestrante. Mais um aposto dentro da bio. Luiz, vírgula, consultor de marketing digital, vírgula, palestrante da área de vendas, não é isso? Seria Exatamente. Mais um. Entendi. E talvez precise até de um site exclusivo para palestras. Como eu te falei, um site com uma marca própria, né? A minha marca luiz.com.br, whatever, XPTO seja. É isso, Luiz. Como eu disse, tem muita informação. Essa foi a ponta do iceberg. E todas essas informações eu faço lives diárias para compartilhar com a galera, para falar, por exemplo, sobre um assunto de uma forma mais profunda. A gente falou sobre Media Kit. Daria para falar 1 hora aqui, seria pouco simplesmente sobre Media Kit. O palestrante precisa ter um Media Kit só? Não, ele deve ter vários Media Kits diferentes, para situações diferentes. Então, existe uma infinidade de assuntos que não dá para falar em uma live só. E é por isso que eu faço lives diárias. O canal do YouTube é o Fica a Dica Palestrante também. E aqui no Instagram, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, eu faço lives. E na terça e quinta, às 19 horas, eu também faço lives com convidados. Eu trago alguém aqui para compartilhar assuntos relacionados ao mercado de palestras. Então, além disso, tem o meu treinamento também, né? Mas a galera fala que não tem oportunidade de fazer o meu treinamento, o MBA do palestrante, é só assistir as lives. Conteúdo que eu tô passando aqui para você, sem segurar nada, falando coisas que talvez não seja benéfica para o meu negócio como agência de palestras, como, por exemplo, não corra atrás de agência de palestras, corra atrás das empresas diretamente, porque o meu objetivo aqui é gerar resultado para vocês palestrantes. Então, nas lives diárias, eu trago aqui conteúdo que é rico e que você não encontra em qualquer lugar, como o conteúdo que eu te passei aqui hoje na nossa conversa. Com certeza. Beleza? Ótimo. Então, você está convidado aí para participar, caso tenha a oportunidade, beleza? Tá certo. Valeu, cara. Obrigado. Imagina, obrigado. Tamo junto, Luiz. Sábado aí para você, para todo mundo que tá com a gente aqui. Ih, rapaz, olha só. Até... Maluce, bom dia, Maluce. Bom fim de semana. Legal que você gostou. Vai ficar gravado assim, vou deixar aqui no IGTV, beleza? Um abraço então, Luiz. Valeu, galera que acompanhou a gente e tamo junto.